Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 154 do Rural Talks. Esse episódio ele é especial porque nós vamos apresentar um relatório da Rural sobre o ecossistema de tecnologia no agro. Para você que nos acompanha ou para você que não nos acompanha ainda, o Rural Talks ele é um podcast voltado ao agronegócio, onde nós falamos com todo o ecossistema, desde startups, os fundadores dessas startups, dessas tecnologias emergentes, as corporações, os VCs que investem nessas tecnologias emergentes e os produtores rurais, que é a pedra fundamental para fazer essa adoção de tecnologia acontecer no agronegócio. Antes da gente entrar, né? Tudo bem, Juliana Kini? Tudo certo, melhor agora, com esse super lançamento que a gente trabalhou duro aí para lançar. Ótimo. Esse lançamento que logo mais nós vamos chamar aqui um dos que mais trabalharam aí junto com a Juliana para colocar isso em pauta. A mente por trás. Mas antes disso, eu quero trazer aqui o Comercial do Bem, que é junto com o Hospital do Amor. A gente está compartilhando e propagando aqui a campanha O Agro contra o Câncer, com esse hospital que faz um trabalho excepcional para pessoas que estão no momento de necessidade. Então, se você se sentir confortável e quiser ajudar, vai passar um QR Code na sua tela. Compartilhe com alguém que pode ajudar também, para que a gente possa levar essa ação do bem mais adiante, mais à frente, para que esse hospital continue atuando da forma que atua. Beleza? Obrigado, gente. Outro ponto aqui que eu não posso esquecer, senão a Juliana vai puxar minha orelha, é o Rural Day no dia 26 de novembro, no Cubo Itaú, um evento que vai trazer aí, vai mostrar tudo o que tem acontecido no agronegócio tecnológico, e também mostrar as tendências, trazendo pessoas influentes aí do mercado e, por que não, as startups que fizeram a movimentação nesse ano. Então fiquem ligados, a gente vai colocar um QR Code depois, eu preciso até criar o QR Code e mandar para o PH para que ele possa colocar aqui para que vocês possam se inscrever. Tá? É um evento gratuito ou optativo por você doar R$100 para o Hospital do Amor para a gente poder ajudar também essa campanha que eu acabei de falar. Voltando para a mesa aqui hoje, a gente recebe nada menos, nada mais do que Tomás Edmundo, número 1 da Rural aí, o primeiro batalhador junto com a gente, sócio. Então eu estou entre sócios aqui, a Ju e o Tomás são sócios da Rural. E vamos explorar um pouquinho aí o Rural Tech Report sobre o primeiro semestre de 2025, que já trouxe alguns insights, né? Então eu queria, primeiro que a Ju as pessoas já conhecem, mas que o Tomás se apresentasse um pouquinho aí também e depois vocês dois aí trocassem bola de como foi a criação desse relatório. Show de bola. Eu falo olhando para aquela câmera ali. Não então... precisa olhar, não pode olhar para mim, cara. Fica tranquilo. Deus aqui é um vou olhar para a Ju. Olha para a Ju. Olha para mim. Então, para quem ainda não me conhece, o Rodrigues muito bem falou, fui um dos primeiros aqui a se juntar ao time da Rural, de fato, o 01, sou o sócio responsável pela avaliação das empresas no braço de Venture Capital hoje. Então, todas aquelas empresas que a gente conversa a primeira vez e leva até o investimento, passa ali por uma conversa comigo. Você conhece as mais de 600 startups que estão na nossa base, né? A frase que eu sempre falo, a gente tem mais de 600 startups, né? Todas elas passaram de alguma forma pelo Tomás, né? Então, é o que eu gosto de falar, que eu sou um para-raio, né? Chega tudo para mim, para o pessoal do GeoFlow. Chega, manda para Rural testar, vai chegar para mim de alguma maneira. Então, hoje, dessas 600 startups, a gente já bateu papo. Eu, pelo menos, com mais de 400, eu acho. Mais de 300, né? Algo nesse sentido. Muito bom. Mas elas também são um ecossistema mutável, né? E elas fizeram agora algumas transações no começo do ano. Já puxando pro report, né? Não sei se você quer falar algo antes. Não, até para quem também não te conhece ainda, Tomás, em relação à vertical de Rural Ventures, né? E aos investidores, e aos investimentos, né? Quem é você, quem é o Tomás nessa atuação? Das startups, ok, mas em relação aos investimentos, quem que é o Tomás? É realmente o que fica responsável pela avaliação delas e a tramitação até o investimento, né? Então, hoje, quem vai levar em um comitê para discussão, quem vai realmente receber as dúvidas
dos membros desse comitê para tomada de decisão no investimento realmente acaba passando bastante ali por mim, por outras pessoas do time que trabalham comigo. Legal. É mais centrado na parte de investimento mesmo. Bacana. Boa. Show. Gente, como que nasceu essa ideia aí? Vamos lá, desde os primórdios, para a gente poder explorar, entender e também demonstrar o porquê, a importância desse relatório para o ecossistema. Não, muito bom. Nasceu da dor, né? Como toda solução nasce da dor. Desde o ano passado, inclusive, eu estava, né, acompanhando o mercado de investimentos, muito para levar para o Rural Insights, para levar para quem lê nossa newsletter semanal, diária. Hoje a gente tem, né, diversos conteúdos. E aí fui conversar com o Tomás. Tomás, a gente precisa ter mais dados, precisa ter as informações de movimentação que está acontecendo, porque a gente conversa muito, né, Tomás? Então, o que aconteceu no primeiro semestre? O que foi bom? E, coincidentemente, Tomás já estava construindo uma outra parte do relatório, né, a parte final, assim. Exato. Aí, acho que juntou a fome Vamos unir forças, com a vontade de comer, né? Eu aqui querendo entender o mercado, Tomás também, eu para comunicar, né, para as empresas que fazem parte do Rural Insights. A gente no âmbito de tomada de decisão, né, e aí deu esse match na construção do relatório, eu acho, né? Foi bem mais uma união. E aí você liderou, né, a construção dele e conta um pouquinho, acho que ele está muito bem construído, né, o fio ali todo o fio do relatório mesmo, né? Como que foi essa construção, né, na sua... Sim. Vamos lá, sobre o relatório, algo que no meu lado mesmo eu estava pensando ali no começo, e depois quando a gente conversou, a gente juntou e que fez mais sentido, era o quê? Lá atrás eu queria deixa eu fazer uma visão geral do mercado, fazer um zoom out assim do mercado e entender, olha, dos fundos que investem, como que essa galera tá, para o que eles estão olhando, porque a gente sempre tem o hábito de conversar muito com outras casas de investimento, né? Sejam outros fundos que investem em startups que a gente já investiu ou que vão trazer para a gente startups que a gente possa investir, né? Ou seja, investiram em estágios anteriores ou depois da gente. Mas é sempre legal a gente entender, o que esses caras estão olhando, tanto no âmbito de saída, né, de desinvestimento, quanto no âmbito também de originação para poder ter mais oportunidade, conhecer mais empreendedores. Né? Foi daí que surgiu, de fato, a ideia de, vamos criar um report. Né? E quando a gente pensa, qual KPI, qual métrica eu vou usar para medir interesse? São as transações, não tem outra métrica mais palpável do que o dinheiro, de fato, que foi direcionado de um lado para o outro. Então, quando a gente olha para o relatório por si só, ele traduz muito isso, né? O que o dinheiro está querendo nos dizer? Ele está querendo nos dizer que são esses os tópicos que mais estão tendo interesse, é esse o caminho para onde está indo o capital, é esse caminho que está sendo trilhado pelos empreendedores em busca também desse capital. Então, é muito trazer essa visão, sabe? E quando a gente olha o que teve de transação também, que aí eu acho que era mais uma dor sua, Ju, né? Une os dois lados, porque um a gente tem a causa e o outro a gente tem um efeito, né? Então, isso foi muito bacana no final da gente analisar. Eu acho que uma dor minha era realmente não saber o que estava acontecendo no mercado, né? Então, acho que eu comecei com as newsletters, trazendo os dias da semana, os dias do mês, e aí eu percebi que era um tipo de informação que se eu buscasse, né, aonde está indo o dinheiro, se é para sustentabilidade, se é inteligência artificial, e claro, né, a gente globalmente a gente tem, né, boas referências, que inclusive, né, eu leio quase todas, mas e no Brasil, o que estava acontecendo? E aí quando você tem essa simetria de informação, né, primeiro cria uma rede de achismo. Eu acho que está acontecendo isso, acho que está acontecendo aquilo. Quem tem a informação do que está acontecendo acaba tomando melhores decisões, mas o mercado, de forma geral, fica sem saber o que está, né, para onde direcionar essa tomada de decisão, seja para investimento, seja para inovação aberta. Então, acho que isso é bastante trazer luz, né, ao que está acontecendo no mercado de investimentos, de tecnologia,
em relação a agro e alimentos é bastante importante. E eu acho que assim, é super legal, mas no final do relatório, como o Tomás comentou, eu achei muito pertinente, foi o que o dinheiro está traduzindo, né? Então, acho que na tradução do que o dinheiro está traduzindo, que é o investimento, o que o investidor, o que as empresas que têm o capital estão querendo investir. Eu acho que isso traz para a gente uma tendência muito clara de que, naturalmente, aonde o dinheiro está sendo investido, está se criando um potencial maior de consumo daquela tecnologia. Sim. Então, isso seria muito, muito palpável para que a gente pudesse trazer para as pessoas aqui, é o seguinte: naturalmente, onde o dinheiro está fluindo, quer dizer que eles estão querendo investir em tecnologias que estão tendo mais demanda. Não necessariamente quer dizer que isso vai se comprovar acertado ao longo do tempo, mas acho que seria legal trazer para o público quais foram essas tendências que foram interpretadas nesse relatório de 2025, quais verticais foram mais afetadas pelo dinheiro, foram mais investidas, porque isso se traduz, o primeiro ponto é assim, onde o dinheiro está indo, tende-se a ter um desenvolvimento maior daquela tecnologia, consequentemente tem um produto lá na ponta que vai ser ofertado para aquela empresa ou para aquele produtor, visando essa tecnologia. A gente fala assim que tecnologia é sempre meio, ela facilita o resultado que é o benefício final para o usuário, mas acho que seria legal a gente trazer à tona aqui para que eles possam escutar quais são essas verticais que estão sendo mais atuantes aí na captação de recursos. Boa. E, Rodrigues, antes da gente passar, de fato, quais tópicos foram certinhos, o que eu achei legal que você comentou também é quais são as teses que estão tendo mais visibilidade e, consequentemente, mais capital sendo alocado. E aí a gente olha muito pro que a gente percebeu ali, no comecinho da pandemia, com a bolha de Web3, de metaverso, que aí sim isso estava trazendo um grande buzz, né? De fato, o pessoal gostando muito daquilo, querendo investir, trazendo capital para aquilo, tendo o pessoal gastando milhões com aquelas figurinhas de macaco, né? NFT. E hoje a gente consegue ver que algumas coisas daquilo lá, a tecnologia por trás daquilo lá, está sendo útil hoje, né? Mas não era a criação da NFT do macaco por si só, ou a criação do óculos, seja o Rift ou da Meta, qualquer um que seja, por si só, e sim a tecnologia que ele pode trazer. Então, quando a gente olha para o relatório e vê que, o tópico que mais transacionou a capital foi sustentabilidade, legal. Isso abre para a gente um ângulo de visão que traz o quê? Por que a sustentabilidade, né? As soluções estão sendo investidas, é sustentabilidade por sustentabilidade, ou acaba que elas recebem esse capital mais por conta de terem intrinsecamente tecnologia que possibilite, por exemplo, visibilidade de cadeia, sabe? Então, isso é um negócio muito interessante. Quando a gente olha que o tópico principal mais investido foi sustentabilidade, tanto em número de deals olhando Brasil, né? Quanto em capital também olhando o cenário brasileiro individualmente, né, na mediana, a gente vê que sustentabilidade foi um tópico que atraiu essa atenção do público de maneira geral. Mas cabe a gente perceber se isso vai de fato perdurar ou se é só uma maneira de se ter novas tecnologias a fim de trazer benefício para a cadeia como um todo, né? E não sustentabilidade por sustentabilidade. Sim. Né? Isso é algo que eu gosto muito de falar, que a solução sem o propósito, ela não acaba que não para de pé. Né? Então, eu preciso ter algo além de só sustentabilidade no caso. E a gente viu que alguns destaques, como a própria Quilimo ali também, em relação ao uso de água, né? Isso no caso da América Latina. Sim. E no Brasil, reflorestamento, enfim, acho que interessante pensar sobre a ótica de que o agro no brasileiro, né, ele é tão vilão no mundo, né, e até no próprio Brasil, e a gente vê que
de fato os investimentos estão indo aí para sustentabilidade, né? Claro, veremos numa visão depois mais de médio prazo, né? Então, assim, a gente, no relatório a gente trouxe dados de 2024 e já dados do 2025, primeiro semestre. E a partir de agora a gente vai ter uma visão por semestre, né? De como que estão esses investimentos. Mas considerando o cenário atual, que inclusive até vi que nos Estados Unidos esse último trimestre já mudou um pouco a tendência para eficiência operacional, talvez isso mude também aí para o próximo semestre. Mas de fato foi algo que nos colocou aí como destaque. Né? Sim, e até falando de eficiência operacional, é muito legal a gente ver, porque tem algumas outras economias que já estão trazendo mais para a digitalização no campo, para essa mecanização do campo, que aí, de fato, é quando a gente coloca isso como tendência no relatório, né? Que a gente vê que nada mais é do que um ciclo mesmo. Porque hoje essas operações elas estão acontecendo, mas numa quantidade menor do que a gente acredita que vão acontecer no ano que vem, por exemplo, né? Então, quem está investindo, considerando também, né, o cenário macroeconômico, quem está investindo hoje não está olhando para curto prazo, está olhando para médio e longo prazo. Exato. Então, por isso também se traduz em investimentos em sustentabilidade, reflorestamento, porque a gente sabe que os resultados, eles demoram. Vindo lá com 10, 15 anos. Acho que o ponto é o seguinte, então. Primeiro case mais investido no primeiro semestre de 2025 foi sustentabilidade. Isso. Mas é importante destacar que a sustentabilidade num viés muito mais pragmático de entrega de resultado no curto prazo, né? Então, olhando o case que a Juliana trouxe da Quilimo, que inclusive a gente entrevistou ele no episódio 52 aqui, o Jairo, trazendo essa informação. O que a Quilimo faz? Ela gera um crédito de água, então ela insere uma tecnologia no pivô central para que ele comece a controlar com mais assiduidade e ter mais informação de quanto está sendo gasto naquela água. Consequentemente, ele diminui o gotejamento de água, e quem paga o produtor rural por estar economizando essa água são grandes corporações globais que utilizam água para resfriar grandes centrais de computação, por exemplo, para rodar uma inteligência artificial. Então, acho que esses são os cases práticos de utilização de sustentabilidade, que com o perdão da palavra, essa de fato consegue fazer com que o tripé aconteça, que é um tripé social, financeiro e sustentável na mesma entrega de produto. Então, acho que isso tem um diferencial muito grande, e a gente começa a ver que esses cases de tecnologia que entregam o tripé social, sustentável e financeiro estão recebendo cada vez mais recursos. Sim. Ótimo. Vamos para o segundo tópico mais investido do semestre. Segunda vertical. Quais? Inclusão financeira. Inclusão financeira. Necessidade. Esse é um tópico muito legal de se falar, porque quando a gente pega as teses que foram investidas, a gente teve a conclusão de uma rodada importantíssima, que é a rodada da Agroland, que também foi entrevistada aqui. Qual foi o episódio da Agroland? Eu preciso pesquisar aqui, vai falando aí. A gente coloca aqui no link da descrição do episódio. Aí o pessoal consegue ver também, mas a finalização da rodada da Agroland, com a entrada da JICA, né, é um tópico super legal quando a gente olha o interesse estrangeiro no sistema financeiro brasileiro, né, no sistema financeiro nacional. Como Episódio 61. Episódio 61. A gente vê, de fato, esse interesse, né, externo em entender como que os agentes brasileiros lidam com o sistema financeiro. Porque quando a gente olha de maneira geral, a gente tem um produtor que ele precisa, sim, ficar mais próximo do sistema financeiro como um todo, no critério de possibilitar que um credor consiga ter mais visibilidade de onde que ele está emprestando dinheiro, por que ele está emprestando dinheiro e vice-versa. Mas quando a gente olha lá para fora, os caras começaram há menos de 10 anos o Buy Now, Pay Later, né? Que é uma coisa que aqui a gente fazia desde o carnezinho da Casas Bahia já há séculos. Então, a inclusão financeira do produtor aqui, quando a gente olha no critério de tese, é algo muito legal da gente analisar quais são essas teses e principalmente quais são os investidores,
né? Então, teses, por exemplo, que unem marketplace e crédito, né? Teses que unem antecipação de recebível com rastreabilidade de cadeia, que querendo ou não volta para a sustentabilidade em um certo momento. Teses que unem a parte do seguro agrícola ou da parametrização desse seguro agrícola com a parte da emissão de apólice, que vai ser assegurada por uma resseguradora, né? No caso da rodada da Pixel. Sim. Então, é bem interessante a gente ver que essas rodadas que tiveram voltadas para a inclusão financeira, todas elas não são puramente crédito. Elas sempre vão ser ou crédito com uma pitada de rastreabilidade ou crédito voltado para uma parte mais analítica, né? No caso da Pixel, ela atende até ali como um birô de dados também, então serve tanto para quem vai fazer essa busca do seu... essa busca de quem tomou o meu crédito ou de quem de fato eu cedi crédito, até no lado ali de quem de fato for comprar uma outra companhia ou analisar um M&A, algo do tipo. Então, é nunca só crédito ou nunca só financeiro, é sempre alguma pitadinha, algo diferente ali, né? E fala aí, Ju. Não, já ia, inclusive, perguntar para você. Você falou das rodadas. Quando a gente olha o primeiro semestre de 25 e olha o primeiro semestre de 24, a gente viu um aumento em relação ao volume e quantidade de transações. Isso era esperado? Você esperava isso? No final do ano já estava mais acelerado. E normalmente, o que normalmente a gente vê, né? Que as rodadas elas levam um certo tempo para aparecer. Então, os trâmites eles se iniciam no mês de outubro. Para aí sim uma rodada ser concluída em fevereiro. E aí a gente vê também que isso vai um pouco seguindo o padrão, né? Que maio, por exemplo, não teve nenhuma rodada. Mas junho a gente já teve um número maior. Então a gente vai notando esse padrão sempre, né? Só para poder confirmar o número certinho. Quando a gente... 703 o número de milhões investidos no primeiro semestre, um crescimento de 113% em relação a 2024. Mas esse é um número super importante. Mas acho que um outro ponto importante que você tocou aí agora, Tomás, é o seguinte. Muitos dos fundos estavam no momento de que eles já tinham captado e eles precisavam alocar. Sim. Então, não sei se vocês entendem o modelo do fundo, mas o fundo tem um momento de captação e tem um modelo de alocação. Então, a gente pegou agora no momento que tem alguns fundos, não todos, né? Porque cada um tem a sua própria safra, né? Mas alguns fundos precisavam alocar e acabaram alocando nesse momento. Também um momento muito propício, né, Tomás? Por conta dos valuations, vamos dizer assim, mais atrativos, realistas não atrativos também, mas mais realistas de acordo com a situação econômica do país, que os juros a 15%, quem que vai colocar, tirar dos juros de 15% para fazer investimento em tecnologia, né? Mas é nesse momento que a gente vê que tem as melhores oportunidades, não é isso? Show. O que é legal da gente colocar também, quando a gente fala da oportunidade frente ao preço das rodadas, né, o valuation efetivamente, e quando a gente olha o volume investido, né? No primeiro TRI, a gente teve mais rodadas de tamanho menor. No segundo TRI, a gente já teve uma maior aceleração disso, tanto carregado por Momback, etc. Mas a questão é, quando eu tenho de fato um valuation que ele esteja mais baixo, ele pode indicar duas coisas. Ou que essa empresa é operacionalmente ineficaz, que é quando a esmola é demais o santo desconfia, eu acho que essa daí é a melhor tradução que pode se ter, né? Ou que ela está numa fase de pouco faturamento e um múltiplo de receita dela, ou que a gente está analisando, ou o instrumento que a gente está usando para poder analisar ela, indica que ela está num preço oportuno para se comprar, ou descontado para que eu compre, ou não descontado para que eu não compre,
né? Quando ele chega num passo de atratividade, eu tenho esses 2 caminhos a seguir. Né? E eu posso realmente ir para teses que elas são novas em mercados um pouco mais bem consolidados, ou inverter a curva, né? Que são teses consolidadas em mercados mais novos. Então, quando a gente olha o que teve de transação agora, eu senti muito mais a cautela desse investidor investindo em teses que ele já tinha o conhecimento, já tinha o know-how e sabia como, por exemplo, fazer uma criação de valor mais fácil, mais previsível com o empreendedor que ele venha a investir. Então, por exemplo, vai ser uma tese de antecipação de recebível, bacana. O cara que ele já faz esse investimento, ele normalmente já tem um background nesse setor, ele já consegue mapear pessoas que ele consegue agregar valor com aquilo. E normalmente, quem vai gastar mais tempo com isso ou são fundos que têm times gigantescos ou fundos menores, né? Que eles conseguem dedicar mais tempo para cada companhia, entender como que elas ganham. Mas voltando ao ponto que a gente fala de oportunidade, sempre vai ter coisa passando. Parte muito do princípio da gente entender se o preço que eu estou pagando por aquilo é adequado e eu estou fazendo isso no momento adequado. Então é muito mais questão de timing efetivamente, eu acho, do que apenas comprar barato, né? No caso, quando a gente fala de oportunidade aqui. E analisando esse perfil do momento para as corporações que investem, né, que tem esse VC, como que você vê de oportunidade? É oportuno para elas? Olha, a gente tem empreendedores desenvolvendo soluções muito legais que abrem a possibilidade para que uma corporação faça uma operação que eu aproxime esse empreendedor perto de mim, ao passo que o mercado não está acreditando tanto nele, por exemplo, né? Então, essa é uma visão bem interessante, porque ontem mesmo eu encontrei com o founder, ele chegou para mim e falou: cara, Tomás, eu consegui captar tudo. Eu falei: pô, bacana, quais fundos que entraram? Ele: não entrou fundo. Olha só. Aí eu: pô, que bacana, né? Que legal, mas foi mais quem? É anjo, family and friends? Ele: não, só estratégico. Eu só fui falando com pessoas que eram estratégicas para mim, e aí ele falou o nome de uma pessoa que já era conhecida minha, eu já sabia que ele já trabalhava com aquilo e que já estava buscando esse tipo de coisa. Então, para uma corporação que olha para o ângulo de deixa eu me aproximar do mercado por meio de uma outra ponta, né? Deixa eu me aproximar, por exemplo, do caminhoneiro através de uma solução de logística, deixa eu me aproximar do agricultor através de uma solução de pontos ou bonificações, né? Aí sim ela consegue, nesses momentos, ter umas oportunidades legais. Porque é o momento que o investidor ele vai focar no que ele já conhece, no que ele vai ser mais cauteloso investindo, no que ele já tem o background para tal, que normalmente vai ser financeiro. Vamos falar um pouquinho da comparação do Brasil com a América Latina, dado que esse estudo ele abrange toda a América Latina, né? Todos os países latinos, né, que falam língua espanhola, e o Brasil, essa base de comparação, porque quando se fala de Brasil no Venture Capital, é importante a gente destacar a relevância dele perante os seus vizinhos, né? Como que você está vendo essa movimentação aí, Tomás e Ju? Show. Quer começar, Ju? Eu vejo vejo como uma oportunidade também. Acho que a gente viu uma sinergia, né, também nas movimentações que tiveram, tanto o Brasil como a América Latina. Vimos que das latinas, muitas já estão operando no Brasil também, o que é interessante, né, entender que essas que já estão, que estão recebendo esses aportes, estão vendo o potencial do Brasil também como mercado. Sim. E diferente do mundo também, né? Brasil e América Latina tiveram um momento bom, né? Então, eu acho que isso que mais me surpreendeu. O que é legal a gente falar também, que eu achei bem legal,
olhando os números aqui, eu não sei de cor, pessoal, mas 627 milhões e 300 foi o que aconteceu no Brasil com 16 transações. Né? Quando a gente olha a Argentina com 7 transações e México com uma transação apenas, a gente consegue entender que, de fato, o peso está muito mais no Brasil. Sim. Né? E que também os outros empreendedores eles estão olhando isso. Né? Saindo só dos Spanish speaking para poder ir para aquele país que hoje consegue ter uma representação de cada ponto da América Latina em cada um dos seus cinco lados, né, no caso do país, do Brasil. Então, quando a gente olha as teses que foram feitas em cada um deles, é legal a gente ver isso, né? Que na Argentina a gente teve muita mecanização do campo. E normalmente essas teses de mecanização do campo, elas começam já em países com território um pouco menor e vão se expandindo. Isso é muito legal da gente analisar. Então, pegar, por exemplo, algumas teses que surgiram em Israel, que, de fato, o território é bem menor. Né? Eles sempre focam em trazer eficiência para a operação como um todo e a eficácia dela no critério de eu conseguir produzir mais com menos. Né? Como o país é um território extenso pra caramba, muitas vezes o empreendedor aqui ele vai pensar mais num lado de redução de custo ou até num lado mais de geração de oportunidade, não de um lado de fato aumentar a produção com o que eu já tenho ali. Então as teses que a gente viu de mecanização no campo na América Latina, por exemplo, a própria Edipagro, né? Ela está muito forte olhando para a expansão brasileira e ela divulga isso abertamente. Né? Então, a gente nota esse padrão, que o investimento feito lá fora também, ele impacta o Brasil de uma certa maneira, porque querendo ou não o cara está pulando para cá, ou é um investidor brasileiro também que faz esse investimento lá, esperando que um dia ele retorne para onde o capital saiu. Então a gente consegue perceber isso, né? Mas ficou claro que as dores são diferentes? As dores brasileiras são diferentes das dores da América Latina? Eu não sei se totalmente diferentes as dores efetivo, né? Mas a maneira com que o contratante daquela solução lida com a dor dele é diferente. Então, se eu tenho uma dor, por exemplo, de pressão de preço, ou eu posso vender mais caro para poder aumentar, para poder segurar minha margem, ou eu posso produzir mais e vender no mesmo preço. E aí que a gente vê de fato a diferença com quem tem muito espaço disponível e pouco espaço disponível. Vamos entrar um pouquinho na convergência entre o agro real, o agro tradicional e o agro tecnológico, né? Mostrando como que a IA, que foi relevante nas escolhas dos fundos, aí, a gente vai poder ver depois no relatório, ela de fato se traduz ao dia a dia do campo aí, entregando de fato essa eficiência que é prometida. Como que vocês viram isso no relatório hoje? João ou Tomás? Fiquem à vontade. Acredito que algo que a gente fala muito quando a gente traz visão é que a inteligência artificial ela vai ser como a internet, né? E a gente fala muito que é o meio, né? Mas ainda vemos, né? Não no caso dessas que receberam aportes, ainda vemos no cenário geral de Agri-Food Techs que ainda tem aquelas que não utilizam, né? Principalmente do agro, algumas mais voltadas para plataformas de gestão. Quando a gente olha esses aportes que aconteceram no primeiro semestre, né, Brasil e Latam, acredito que não tenha nenhuma que não utilize, né, e não seja a principal desenvolvimento ali tecnológico que ela opera para rodar a solução, independente ag e independente food. Então, se não usa AI, usa machine learning, usa outras soluções de aprendizagem de máquina, né? Às vezes a gente fica muito preso só ao tema AI. Que é uma coisa que é outro ponto que a gente fala bastante, né, na Rural, que quem não estiver utilizando IA agora para trazer a solução, obviamente, né, também não adianta ficar criando IA para não trazer nada. A IA da IA, né, a gente já viu realmente vai ficar para trás, né, e essa movimentação financeira para as startups que estão focando no desenvolvimento dessa tecnologia para trazer soluções reais ali, seja no agro, para
reflorestamento, né, no caso da Mubac, seja para integração, né, como foi o nosso caso ali de investimento com a Cycrop, e em food também, né, a gente viu que todas ali são... Otimização de rota logística quando a gente tem a Shopper, então... Exato. Isso é algo muito legal, né? A AI sendo, de fato, usada como instrumento e não como música final, mesmo que muita gente acabe olhando ela como música e investindo nela como música, né? Como resultado, quando eu falo música, né? Então, algo que eu percebi muito, enquanto eu juntava com o pessoal as informações, tudo, a gente ia desenhando todo o racional por trás do relatório, era... Tá bom, esse cara aqui alocou AI no seu processo de ideação, no seu processo de realmente desenvolver a solução dele. Bacana. Para que esse AI ou para que esse machine learning, por que isso está sendo usado? Ele está sendo usado para identificar a erva daninha, por exemplo, então ele é o foco da solução. Bacana, a gente tem essa solução aqui. Ele está sendo um possibilitador de inteligência artificial, que a inteligência artificial chegue na ponta, no caso da Cycrop. Pô, legal. A AI está intrínseca ali no modelo de negócio dele, mas, por exemplo, se algum dia surgir uma outra coisa que não seja AI, vamos supor que vão trocar o nome e, não sei, vire câmera. Eu quero que a startup intrinsecamente comece a usar a câmera no seu modelo de negócio. Porque a câmera agora faz muito mais sentido que AI, faz muito mais sentido do que a outra coisa. Mas não é por conta disso que eu vou fazer igual o Andy do Toy Story, vou largar o meu brinquedo e vou começar a brincar com o novo. Não, eu preciso ainda ter blockchain que eu usava lá atrás no comecinho de 20 e tudo. Preciso ter a inteligência artificial, o aprendizado de máquina do lado aqui. Preciso ter essa outra solução que for surgir também. Então, a gente notou que todas essas startups que tiveram essas transações mais relevantes, elas têm esse jogo, né? Junta de um lado aqui uma solução que já existe, uma outra que pode ser complementada e vai abrindo espaço para ter esses vários blocos sendo construídos e não necessariamente ficar preso ali em se apaixonar de fato pela solução e não pela dor que você está resolvendo. Na verdade é uma evolução, né? Acho que assim... A maturidade do mercado, eu acho até. A maturidade do ecossistema que a gente fala, né? Mas é evolução tecnológica, né? Nem sempre sem tocar no ecossistema, sem tocar... Uma coisa puxa a outra no final do dia, né? Para você ter a utilização dos dados de uma forma organizada e correta e que alimente a inteligência artificial da forma que você espera... Ou você tem que ter a parte de tokenização, ou você vai ter que ter uma busca desses dados de uma forma confiável lá na ponta, vai exigir conectividade. Então, na verdade, são camadas de tecnologia que vão dando a possibilidade para que você use a inteligência artificial no final. Então, acho que uma coisa leva a outra, né? Então, acho que essas camadas são super importantes. Por isso que no relatório vai ficar muito claro quais são as tendências para 2025, e aí até eu queria trazer um gancho para vocês aqui, perguntar o que vocês acham que vai dominar o segundo semestre de 2025, dado essa, vamos dizer assim, essa visão que foi capturada do primeiro semestre. Até para a gente ir caminhando para o final, que a gente já está chegando aqui nos 45 minutos, mas porque tecnologia, elas são camadas que se conectam e entregam um resultado lá na ponta. E a gente sempre fala, né? Sem o resultado, aquilo não para em pé. Mas eu queria entender de vocês, dado que vocês fizeram o estudo do primeiro semestre, o que vocês apostam para o segundo semestre? Dado que a gente espera que seja... vamos dizer assim, continue-se a tendência, né? Então, vamos esperar que tenhamos mais investimentos no segundo semestre. Bom, eu vejo como 2 temas, né? Um deles foi um dos destaques ali que a gente trouxe no relatório, que são a questão da organização dos dados, que você também fala, né? Como agora as principais estão utilizando inteligência artificial, fica a necessidade cada vez mais urgente de realmente não só organizar, mas também assegurar a qualidade daqueles dados, para que a gente consiga dar
realmente a orientação correta para tomada de decisão, né? Porque se a gente tiver dados ruins, a gente vai ter uma orientação para tomada de decisão que também vai ser ruim. E um outro ponto, aliado à questão, né, dos dados, aliado à questão do blockchain, que foi um outro destaque ali também do relatório, rastreabilidade, né? E aí, trazendo um contexto de cenário, né, político, geopolítico, na verdade, acho que Brasil, a gente ouviu muito essa semana, né, grandes referências aí geopolítica, citando, né, a necessidade de diversificação do mercado do Brasil para a exportação de commodities, de alimentos de forma geral, cada vez mais para a gente alcançar novos e mais exigentes mercados, vamos precisar ter rastreabilidade e confiabilidade desses alimentos em relação desde o antes da porteira. Então eu vejo esses 2 pontos. Boa. E você, Tomás, para a gente finalizar aqui? Para finalizar, do meu lado, eu acredito que eu me coloco de uma maneira um pouco mais pragmática no que eu espero para o segundo semestre. Uhum. Espero sim que tenha um crescimento, conforme a gente visualizou também no primeiro semestre, Sim. frente ao quarto tri do ano passado, por aí vai. Esse crescimento eu acho que ele é inevitável, porque agora tem alguns outros fundos já buscando outros investimentos, a gente vai percebendo isso ao longo do tempo. Uhum. E o que é legal de ver também, quando a gente já olha para teses que podem ser investidas, o que pode dominar, não sei, tem algo muito forte assim que me traz um ângulo de visão para a logística como um todo, né? Então, quando eu separo logística, eu gosto de juntar sempre alguns tópicos. Rastreabilidade é um deles, e querendo ou não, é o tracking dessa cadeia como um todo, é o entender não só de onde que veio, para onde vai, mas como ele está, onde ele está, né? Não tem nada mais desesperador do que você ter feito uma compra na internet e falar, ela tá a caminho. Pô, mas ela tá onde? Isso é verdade. Tem um portal ali perto de Curitiba que leva as coisas pra longe, enfim, né? É eu ter essa visibilidade mesmo de onde ela tá indo, pra onde tá indo, justamente pelo cenário econômico global, de maneira geral, né? Porque quando a gente olha toda essa questão da negociação das tarifas que a gente está tendo agora, toda essa questão da necessidade do Brasil lidar com isso, né? Tem aqueles 2 caminhos que eu realmente tinha comentado agora há pouco. Ou a gente vê uma maneira de aumentar a minha margem ou agregar valor, né? Segurar minha margem ou agregar valor. Ou eu agrego valor justamente com a rastreabilidade, ou eu consigo também melhorar essa questão da margem como um todo, trabalhando com a cadeia logística, né? Eu reduzindo intermediários, fazendo com que ela corra de uma maneira mais fluida, que ela percorra de fato um caminho mais linear do que hoje a gente consegue ver, né? Então, as próprias soluções até de last mile, como a da Shopper, ou algumas soluções mais amplas que, por exemplo, a Cycrop poderia desenvolver, não sei. Isso traz pra gente essa visão de que o caminho é justamente otimizar os dados, fazer com que decisões melhores sejam tomadas a priori. E sem sombra de dúvida, isso vai impactar em soluções, eu acredito que de mecanização de campo e de logística de maneira geral. Tá? Legal. Vamos dar um recap aqui. Organização de dados, rastreabilidade, mecanização de campo e... Logística. Gente, eu acho que é isso. A gente vai deixar um QR Code aqui durante o episódio todo para que as pessoas possam baixar o relatório. Parabéns, Tomás e Juliana, pela criação e organização desse relatório. Eu acho que o que a gente tem visto aí de retomada recente do Venture Capital no agronegócio é o que ajuda a definir o futuro do agro com tecnologia. E a gente sempre fala aqui que o nosso grande objetivo é conectar o agro real ao agro tecnológico, porque no futuro todo o agro vai ser tecnológico, será tecnológico. Então não deixe de acompanhar a Rural em todos os seus canais para ficar antenado com relação a tendências, a tecnologias emergentes, tudo que envolve tecnologia para trazer benefício claro para o usuário final, seja para a corporação, seja para
para o produtor rural, a gente traz nessa mesa e traz nos conteúdos, tanto escrito como relatórios, tudo que você puder acompanhar. Então não deixe de seguir a Rural Talks no YouTube e também a Rural Insights. A Ju vai colocar um QR Code aqui para que vocês possam fazer parte do nosso grupo no WhatsApp e também receber as melhores notícias e informações em primeira mão. Ju, Tomás, obrigado. Muito obrigada, oportunidade incrível sempre da gente trazer informação, dados sobre o setor. Sempre uma honra. Valeu, Tomás. Valeu, gente. Valeu, até obrigada. a próxima. Um abraço.